Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito de uma recomendação de compra do Itaú em relação à Vale e comentar a respeito da empresa. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E aqui dentro do Brasil Journal saiu uma matéria envolvendo uma recomendação do Itaú para a Vale, dizendo que a empresa está muito barata com valuation descontado. Antes de adentrar essa recomendação, gostaria de lembrar aqui a vocês que a Vale é a empresa com a maior representatividade no nosso índice Bovespa, que é uma carteira teórica de ações, das ações mais negociadas da Bolsa de Valores brasileira. Ela detém uma participação de 15,67%, de tal modo que a Vale, e isso não é raro, quando ela sobe, o Bovespa sobe, quando ela cai, o Bovespa cai. E se você somar a participação de Vale com a representatividade de Petrobras, que é superior a 10%, aqui dá 11% de participação, você tem aí que essas duas empresas movimentam praticamente sozinhas o mercado. E elas acabam também distorcendo aqui o índice PL de Bovespa, que fica em apenas 5 vezes lucro, quando na verdade se você fizesse um ajuste aqui, você teria 7 ou até 8 vezes lucro. Outro ponto que eu gostaria de destacar aqui para vocês é que, considerando que a Vale é a empresa mais líquida do Ibovespa, é a empresa com maior interesse dos investidores estrangeiros. O investidor estrangeiro, ele vai buscar as empresas mais líquidas, uma blue chip como a Vale. Por isso a Vale acaba sendo um termômetro do mercado. Quando o capital estrangeiro está entrando, basta você verificar o que está acontecendo com Vale, porque é ali que está o interesse do capital estrangeiro. E no caso, olhando-se aqui para o gráfico do minério de ferro, percebemos que ele está aqui numa região de preços de $130. Obviamente que ele não está aqui nesses topos de março de 2022 e principalmente julho de 2021, mas ainda assim ele deu uma bela de uma recuperada do patamar que ele estava aqui, abaixo de $90. Então toda essa subida no preço do minério de ferro justifica um suposto valuation descontado em Vale, já que o resultado operacional de Vale depende do preço do minério de ferro. Quando o preço está alto, a empresa tem resultados maiores, e como o mercado se antecipa, a cotação acaba subindo antes que ela apresente um bom resultado. E vale ressaltar o seguinte: a cotação do minério de ferro sobe antes que a cotação da própria empresa que trabalha com essa commodity. Então veja só, se você pegar aqui a subida dos $90 até $130, você tem uma subida aí superior a 50%, superior inclusive a 60%. Isso de novembro de 2022 até o presente momento, apenas 5 meses. Pegando-se aqui mais ou menos no mesmo período em Vale, você percebe que ela subiu 35% e já retornou aqui para um patamar de preços de R$82, que é algo próximo aqui de novembro de 2022, ou seja, Vale não acompanhou essa alta, e isso é uma provável distorção de mercado. E veja que essa alta decorre do fato de que está havendo um otimismo pela demanda na China, um otimismo de retorno na demanda por minério de ferro. A China é o principal destino de exportações de minério de ferro, principalmente porque o governo chinês realiza grandes investimentos públicos, especialmente no setor imobiliário, utilizando o minério de ferro. Mas como vem acontecendo os resultados de Vale? Veja que no quarto trimestre ela teve um lucro líquido de 3,7 bi, e ela apresenta em dólares, tá? Contra um lucro de 4,4 bi. É por isso que a cotação acabou voltando. O mercado viu esse resultado e a cotação acabou caindo 15%. Entre o ano de 2021 e o ano de 2022, houve uma queda muito clara nos resultados, de 24 bilhões de dólares para 16, com um aumento bastante elevado dos custos e despesas, da ordem de 26 bilhões de dólares em 2022 contra 23 bilhões em 2021. Então cresceram despesas e houve redução do lucro, principalmente por conta da queda na receita. A queda na receita decorre da menor demanda, do menor preço. Então em 2021 eu mostrei aqui para vocês que o minério de ferro chegou a ser cotado a mais de $200, uma verdadeira bolha. E isso acabou impactando muito positivamente nos resultados de Vale. É por isso que Vale, sem você considerar aqui os ajustes do gráfico, chegou a ser negociada a R$120. Isso eu me recordo muito bem. Mas será que hoje, como diz o Itaú, ela realmente está muito descontada? Segundo o Itaú, um preço-alvo de Vale seria R$95. Com o papel negociando a 83, haveria um upside bem interessante. Segundo o relatório do analista do Itaú, vemos um retorno total acionista de 25% para 2023, 15% de upside com base no fluxo de caixa descontado e mais 10% de dividend yield. Ou seja, a ação poderia subir 15% e ainda te entregar um yield de 10%. O retorno desse aí seria absurdo. O Itaú
Itaú vê a Vale negociando a 3,5 vezes o EBITDA, abaixo do seu múltiplo histórico e também com um desconto de 25 a 30% em relação às mineradoras australianas. O BTG também segue nessa linha, no sentido de que a Vale está bastante descontada, destacando aí, por exemplo, a positividade na compra de um pedaço da Vale pela Cosan. A entrada da Cosan na Vale seria algo positivo até para a gestão da companhia. Segundo o BTG, o yield seria superior ao projetado pelo Itaú, ficando entre 12 a 14% no ano de 2023, mas aqui incluindo os programas de recompra de ações. A estimativa para o preço do minério de ferro ficaria em $115 a tonelada, ou seja, o preço atual já estaria um pouco esticado, com perspectiva de queda para 2024. Então a Vale estaria barata, mas o preço do minério de ferro não estaria tão descontado. E a gente viu que a Vale não acompanhou essa alta do preço do minério de ferro. Por isso, eu tendo a concordar com esse relatório, não é recomendação de investimentos, de que a Vale realmente está barata diante dessa distorção que eu falei para vocês. Em termos de dividendos, a Vale possui aqui uma política de dividendos interessante. São 2 pagamentos no ano, ou seja, pagamento semestral, um pagamento em setembro e a segunda parcela em março do ano subsequente. E o valor será de 30% da diferença entre o indicador EBITDA ajustado e o investimento corrente. Então, o payout aqui mínimo da Vale considera o resultado operacional, que é o EBITDA. Empresas de capital intensivo como Vale e Klabin acabam considerando o EBITDA como uma métrica para definir o dividendo que será distribuído ao acionista. Então não é apenas o lucro líquido que acaba definindo o payout, pode sim o resultado operacional ser esse parâmetro. Sendo que a Vale já anunciou aqui um provento no valor bruto de mais de 8 bilhões de reais, uma máquina de distribuição de provento no momento. A data de corte já foi 13 de março de 2023, informando aí num JCP aqui, cuja data de corte foi em dezembro, pagamento aí no dia 22 de março de 2023. Ela atualizou o valor do seu provento no valor de 1,82 por ação. Esse aqui é só o dividendo, quase 1,83. 1,83 nas cotações atuais de aproximadamente R$ 83, lhe dá um yield de 2,2%. Fora esses 29 centavos aqui, então você poderia ter quase 2,5% a depender do seu preço médio nesse pagamento. Tudo vai depender do resultado que será apresentado por Vale ainda no corrente ano, referente ao provento de setembro. O dividend yield de Vale caiu, obviamente, em 2022. Ainda assim, o dividend yield médio dos últimos 5 anos supera 7%, beirando os 9%, bem elevado, mas os resultados da companhia são voláteis por conta do preço do minério de ferro. Ainda assim, o retorno que a Vale entregou nos últimos 10 anos é espetacular, 340%, negociando a múltiplos aqui bastante descontados, PL de 4 vezes lucro, a margem tem se mantido, mesmo com o aumento dos custos, o ROI da empresa é muito elevado, a dívida atualmente está controlada, então hoje Vale é um case interessante na minha visão, sem constituir recomendação. Sendo que o indicador hoje EV sobre EBITDA e EV/EBIT está relativamente baixo, abaixo de 8 vezes aqui, no caso de Vale para mim é bastante interessante. Segundo o método do Bazin, do preço teto, as ações teriam um preço teto próximo de R$100. Veja que esse preço teto está bem próximo do valuation do Itaú, sendo que comparando-se aqui Vale com CSN Mineração, que seria a comparação mais adequada, temos aqui que na maioria dos indicadores a Vale está vencendo no momento, exceto em dividend yield, já que a Vale reduziu por um momento, mas nos demais indicadores, PL, preço valor patrimonial, EV sobre EBIT, a Vale acaba vencendo, até mesmo aqui indicadores de eficiência, de tal modo que a Vale, segundo indicadores, seria uma empresa melhor do que a CSN Mineração. Apesar disso, tem as duas na carteira. No caso de CSN Mineração, tem uma posição de 1.000 ações a R$ 4,98 de preço médio. Gostei dos resultados apresentados por CSN Mineração, representa menos de 1% da carteira. E no caso de Vale, eu tenho exposição em Vale com Cosan e principalmente com Bradespar, que hoje só tem Vale na carteira, 300 ações eu tenho, de tal modo que ao comprar Bradespar, basicamente você está se expondo em Vale com desconto de holding. 1% aqui da carteira apenas, eventualmente posso aumentar a posição. Ainda estou refletindo se vou adquirir a Bradespar para aumentar minha exposição em Vale ou se posso comprar diretamente a Vale. É uma decisão que depende de caso a caso, no geral eu dou preferência para a holding, mas preciso avaliar ainda. Qualquer novidade trago para vocês aqui no canal, então não deixe de ativar o sininho aí embaixo. E se quiser se aprofundar mais sobre investimentos e ter acesso à nossa série de 10 aulas de declaração do Imposto de Renda 2023, envolvendo opções, aluguel de ações, BDRs, ETFs, fundos imobiliários, rendimentos, ações brasileiras e muito mais, considere se tornar membro do canal associado Mirai, onde você pode também tirar suas dúvidas comigo através de lives semanais que realizo aos sábados. Eu separei aqui a playlist Imposto de Renda para Investidores para facilitar o seu acesso e aqui as mais de 30 aulas para os membros associados Mirai. Para se tornar membro, basta vir aqui em Seja Membro, usando o PC, por exemplo, que é
o meio mais adequado, você vai clicar em associado Mirai e se tornar membro, podendo cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você concorda com o Itaú e com o BTG em relação à Vale no presente momento? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Invest, até o próximo vídeo, fui!